Em 1972, nascia a Universidade Luterana do Brasil, um arrojado projeto educacional promovido por uma comunidade luterana localizada em Canoas, Rio Grande do Sul, o qual deu origem à maior instituição educacional luterana do mundo. No ano em que celebramos o nosso cinquentenário, iremos, através do especial UBRA 50 anos, Memórias e Conquistas, partilhar histórias de vida que se entrelaçam com a história da instituição. Em nosso programa de estreia dessa série especial, o reitor da Universidade Luterana do Brasil, o professor Dr. Thomas Heimann, conversa com o Dr. André Bigolin sobre educação, inovação e foco numa formação e cuidado integrais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa. Que ele seja uma inspiração para a sua vida. Olá, estamos aqui em mais um programa UBRA 50 anos, Memórias e Conquistas. O convidado desse nosso programa hoje é o Dr. André Bigolin, cirurgião bariátrico e robótico, que muito nos honra com a sua presença. Seja muito bem-vindo, Dr. André, e podemos começar falando um pouquinho da sua história, né, dentro da nossa universidade. Maravilha, reitor. Muito obrigado. Me sinto lisonjeado com o convite. É um grande prazer retornar para cá, como o senhor me recebeu hoje, né? O bom filho a casa torna. Perfeito. E a gente tem um carinho muito grande por esse campus. Ao deixar o carro ali e vim caminhando para cá, a nostalgia toma conta. Né? Foram algumas horas aqui, algum tempo de dedicação e estudo que eu acabei vivendo nessa universidade, que eu acabei me despedindo aí no ano de 2011, né? Então faz 11 anos. Perfeito. A sua história, né, doutor André, me parece que o senhor veio de Caxias do Sul, né? E inicialmente, né, não era a sua intenção permanecer aqui no curso de medicina da UBRA, mas o destino, a história, as coisas que aconteceram com o senhor, me parece que foram mudando um pouco essa história. Exato. Na verdade, sempre fui muito feliz em ter conseguido entrar na universidade, né, em cursar o curso de medicina, sempre fui muito grato a isso. Mas naquela ocasião eu tinha uma consciência grande de que a vida não é muito fácil para arcar com os custos de uma faculdade particular. Então, em respeito, né, à minha família, aos meus pais, se a gente estudasse ou mais próximo de casa ou em uma universidade federal, óbvio que isso tiraria um peso das costas, né, da família para poder arcar com os custos. Então, quando eu passei na universidade, eu ainda alimentei um sonho de voltar para casa. Sim. Né? Então, tive um início um pouco conturbado aqui na faculdade, onde eu fiz um pouco menos de cadeiras no início, tentando ainda alimentar esse sonho, que ele era basicamente financeiro, mas aí quando eu percebi que estava vivendo um sonho, e graças ao apoio da minha família, eu tive a oportunidade de ficar aqui. Eu tenho que mencionar o meu pai nessa história. Sim. Acho que os melhores conselhos da vida, nossos pais costumam ser os responsáveis, e o meu realmente foi. Teve um episódio muito característico, assim, que eu me lembro muito bem, que eu tinha até pedido transferência, né, da faculdade. E quando eu peguei os papéis para efetivar a transferência, eu fiz essa mesma jornada de caminhada pelo campus, com os papéis na mão. E eu fiquei durante um ano, eu acredito, morando inclusive no aparte aqui da UFRJ, onde ficavam os jogadores e tudo mais. E eu fiz todo esse trajeto de volta, e ao chegar ali no aparte, eu liguei para os meus pais. E veio passando um filme na cabeça de tudo que eu tinha visto, das pessoas que eu já tinha conhecido, das oportunidades que eu havia criado aqui, e que eu realmente estava indo triste, mas estava indo para casa. E aí o meu pai olhou pra mim e disse: mas tu tem certeza que tu quer voltar? Tu tá tão bem aí, tu tá feliz? Né? Aí eu falei pra ele: não, pai, na verdade a decisão é por nós, né? Daí disse: a nossa decisão é te ver feliz. Bacana. Então, se tu acha que isso é melhor pra ti, eu te apoio. E desde então aquilo foi muito marcante pra mim, porque eu bati o pé e disse que eu ia fazer jus a esse esforço, a essa dedicação. E eu acho que essa foi uma trajetória muito bonita e talvez uma das decisões mais importantes da minha vida. Talvez estaria muito bem também, se tivesse feito o caminho contrário, mas eu não me arrependo de nada e estou muito feliz onde estou.
Bom, aqui nós vemos a importância na busca de um sonho, a importância da família, né, para a consecução desse sonho. Eu acho que essa valorização é muito bonito da sua parte, né. Lendo o seu material, né, para nossa entrevista, tu comentas de que aproveitaste muitas oportunidades ao longo da sua formação aqui na UBRA, né? Acho que ainda não havia o hospital da UBRA enquanto hospital escola, e você trouxe um elemento importante da pesquisa, inclusive. Fala um pouquinho disso, que eu acho que é bem importante, é um dos eixos hoje de qualquer universidade, né? E a medicina, com certeza, uma medicina sem pesquisa não é verdadeira medicina. Verdade. Bom, então, reitor, se eu lhe contar tudo que eu fiz aqui dentro, o senhor vai tomar o meu diploma de volta. Por quê? Aproveitando todas as oportunidades. Sim. Então, não existia porta fechada dentro da universidade para o nosso grupo de amigos, que hoje, inclusive, por nos assemelharmos nessa característica de correr atrás, de buscar, a gente trabalha juntos, né? Então, formou um grupo muito bacana que tinha esse propósito, né? Então, nós corremos muito atrás, se incomodamos no biotério, na radiologia, em todos os lugares do hospital. Então, havia muito espaço a ser ocupado, e eu acredito que sempre existe espaço a ser ocupado por quem tem boa vontade, quem quer trabalhar da forma correta. A pesquisa foi fundamental na minha formação, talvez tenha sido o fator que mais me destacou ao longo da minha graduação. Eu sempre fui muito afeito a isso, tive bons mestres, bons exemplos aqui na universidade, então sou muito grato a isso. Encontramos um campo muito vasto para nós executarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos. E eu tenho carregado isso comigo ao longo da minha vida. Eu acredito que não existe uma medicina de excelência se a gente não conhece aquilo que a gente faz, se a gente não entende os nossos resultados e se a gente não tenta buscar no conhecimento médico e na inovação tudo aquilo que a gente possa implementar, revisar os resultados depois para estar constantemente melhorando. Então, eu trouxe isso da minha graduação, né, e venho executando e botando em prática até hoje. Hoje a nossa missão da nossa universidade, né, nos seus 50 anos, ela é uma frase bastante curta, mas penso eu bastante significativa e se alinha com isso que você traz, né? Nós somos uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Na sua fala, você traz esse elemento de aproveitar as oportunidades, de aprender com os mestres. Até conversando um pouquinho antes, você disse que hoje, mestres seus hoje são colegas que se auxiliam mutuamente. Isso é muito bonito, né? Mas tem um elemento na sua trajetória, na sua atual condição, que é algo que a gente não conhece muito, né? Além de cirurgião bariátrico, o senhor trabalha numa área de muita inovação, que é a cirurgia robótica. Fala um pouquinho sobre isso. Não, perfeito. Então, antes só para contextualizar a questão dos mestres, né, que a gente tem a oportunidade de seguir na vida, tive muitos. Um deles, que eu acabei usando de exemplo, é o professor Totti. Foi professor aqui na faculdade, foi talvez a pessoa responsável por eu estar aqui, né, por eu ter tomado essa decisão. Me inspirou no início. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar lado a lado com ele, sempre aprendendo, obviamente, mas conseguindo hoje em dia fazer alguma troca, né? Bom, dentro dessa minha história apareceu a possibilidade de começar o treinamento em cirurgia robótica. E a cirurgia robótica hoje, ela representa todos esses conceitos que eu levo muito comigo. Conceito de inovação, onde a gente está buscando sempre o melhor para oferecer para os nossos pacientes. E hoje a medicina é muito dinâmica. Se a gente ficar estático, nós estamos ultrapassados, né? Se a gente conseguir se manter atualizado, a gente tem que correr bastante para se manter no nível adequado. É muito difícil, porque as coisas são muito dinâmicas. Sim. Então a cirurgia robótica, ela traz essa questão da inovação, ela traz uma questão de excelência, porque ela me capacita a executar um melhor trabalho. Então, a partir do momento em que eu tenho um comprometimento com o meu paciente, através da cirurgia robótica eu me aproximo mais desse resultado, né? Então, ela veio na minha vida. A cirurgia robótica, basicamente, para quem não conhece, ela significa eu utilizar um robô cirurgião, né, das suas propriedades mecânicas de precisão, de imagem avançada,
de detalhamento para que ele execute os meus movimentos com ainda maior precisão. Então eu consigo operar um paciente sem necessariamente estar em campo cirúrgico, mas ao mesmo tempo oferecendo todos os benefícios e a segurança que a tecnologia consegue nos oferecer. Duas coisas que o senhor trouxe. A primeira delas, mestres que inspiram. Isso me parece que traz um elemento de uma educação que vai muito além de uma mera transmissão de conhecimento, né? Hoje a UBRA trabalha muito com o conceito de competências, né? Então, conhecimentos é uma das competências, habilidades para um médico é absolutamente necessário, mas a UBRA trabalha, por exemplo, com a ideia da formação de valores e atitudes. Então, me parece que quando você faz uma referência a mestres que inspiram, me parece que esse elemento permeia a sua fala. E o senhor usou uma questão de que, apesar do uso da tecnologia, na robótica, o cuidado com o paciente, né? Essa ideia do cuidado numa perspectiva da integralidade do ser. Fala um pouquinho sobre essas duas coisas. Perfeito. Na verdade, Heitor, eu diria que são a mesma coisa. Hoje nós não conseguimos ser uma pessoa boa em casa e uma má no trabalho. Uhum. Nós somos uma pessoa só, contexto de unidade. Sim. E quando eu tenho um exemplo, é o exemplo desse contexto. Quem essa pessoa é e quem ela me inspira a ser melhor no futuro, seja como profissional, como familiar, como, né, condutor do tratamento de um paciente, que é a vida de alguém. Sim. Né? Então, eu acho que essa é a grande importância de ter bons exemplos e se aliar a eles. Né? Eu acredito que existe uma grande confusão hoje em dia porque nós temos uma disponibilidade enorme de informação. Nós vivemos na era da informação e isso é magnífico. No entanto, nós observamos que nem todo mundo consegue utilizar delas. Sim. Transformar informação em conhecimento ao longo de um processo de graduação passa necessariamente pela visão e pela experiência de alguém. Sim. O conhecimento vai ser muito mais aquela informação somada à experiência e à tradução de alguém que conseguiu transformar aquela informação em algum benefício ou alguma solução. Hoje o conceito de educação transformadora, fazendo essa relação com a educação, né? A formação de hoje de médicos, até porque vivemos aí 2 anos de pandemia onde toda a área da saúde foi, digamos assim, notícia, né? Por todo o sofrimento, mas a pandemia também trouxe algumas questões que merecem reflexão, né? Inclusive a questão do uso das tecnologias no sentido do atendimento, né, à área da saúde. Me parece que esse também é um elemento que na nossa conversa, um pouco antes de iniciarmos a nossa entrevista, o senhor também comentou um pouquinho sobre isso, né? Perfeito. Eu acredito sempre que em toda dificuldade existe uma semente com sucesso. Ouvi do Leandro Carnal uma frase que talvez nem seja dele, mas eu ouvi dele, né? Que ostra feliz não faz pérola. Sim. Então tem que ter um grãozinho de areia incomodando para a gente poder evoluir cada vez mais, né? Acho que a pandemia conseguiu dividir muito as pessoas nesse sentido, né? Aquelas que, enfim, foram tomadas pelo pânico e acabaram, né, justificavelmente indo contra as inovações e demorando para aceitar, e aquelas que resolveram tocar a vida, foram para frente, criaram inovações para melhorar as condições daquela situação. E nós todos pudemos observar que houve um avanço absurdo na evolução da tecnologia a nosso favor. Existem questões ruins de perda, talvez, do contato social, mas a gente pode aprender muito. Talvez o que deva ficar são as coisas boas. Eu analiso os meus pacientes como todo bom pesquisador, né? Eu gosto de dados, e no início da pandemia eu perguntei para os meus pacientes quantos % deles preferiam consulta online. E a resposta foi que em torno de 30% dos pacientes gostavam disso, né? Preferiam atender online. Passamos a pandemia e eu fiz essa nova pesquisa, né? Então a pandemia diminuindo, todo mundo já sabendo lidar,
E para minha surpresa, o que nós encontramos é que quase 50% dos pacientes preferem o atendimento online. Claro que existe um contexto de um tratamento, talvez, de uma doença crônica, que precisa de revisões mais frequentes. Isso me permite estar presente ao lado do paciente, mesmo quando ele não pode fisicamente estar presente. Então a gente consegue e deve lançar a mão da tecnologia sempre que necessário, desde que ela tenha um objetivo claro, não de facilitar, mas de possibilitar uma solução, possibilitar um cuidado, possibilitar uma melhoria. Então eu acho que isso é muito importante, né? E a gente não pode lutar contra isso mais. Muito bem. Uma última pergunta. Hoje o curso de medicina está ao lado de um hospital-escola, né? Na sua época, na sua formação, ainda os hospitais da UBRA estavam espalhados, né, em Porto Alegre. A importância de termos, né, uma formação junto com um hospital-escola, como é que o senhor vê isso? Eu acho muito interessante essa tua pergunta, né? A gente tem que enxergar as coisas pelo lado bom sempre. O que eu vejo é que, naquele momento, a UBRA estava numa transição, então, vindo para o hospital universitário, nós não tínhamos a oportunidade de ter um hospital-escola na nossa formação ao lado, que era só eu entrar, abrir a porta e tinha livre acesso. Eu sempre era um intruso, né? Então, a gente estava em outros hospitais, em outros locais, mas a universidade sempre nos possibilitou e abriu essas portas. E é nesse ponto que eu acho que existe a grande vantagem. Eu acho que a universidade tem um papel fundamental em abrir portas, mas não em pontilhar caminhos. Perfeito. Então, eu sempre quis isso. Eu sempre queria uma folha em branco. Que alguém me desse as margens dessa folha, para eu não ultrapassá-las, né? Então, em um princípio, mas para que eu pudesse construir o meu destino. Então, naquela ocasião, eu tive uma oportunidade em que eu pude transitar por várias instituições, ter uma formação bastante heterogênea, ver outros olhares. E hoje, talvez se eu tivesse um hospital, escola, eu iria usar muito dele, ia ser muito mais fácil para mim, eu ter uma formação mais básica, mais regulamentar, não ia depender tanto, talvez, da ajuda de outras pessoas e da faculdade de me abrir essas portas, mas eu não me restringiria a ele. Sim. Eu não me restringiria, eu usaria desse networking da própria instituição para aprender, explorar, né? E só assim evoluir cada vez mais. Acho que quanto mais exposto a gente for, mais conteúdo a gente vai ter para construir a nossa história. Doutor André, muito obrigado pela sua presença. Poderíamos continuar conversando aqui, porque o tema é muito rico, né? Mas nesses 50 anos da nossa universidade, o senhor sendo o egresso dela, uma última palavra do senhor referente à sua relação com a nossa universidade. Eu queria voltar no tempo. Não para fazer nada diferente do que eu fiz, mas para viver de novo. Acho que para não esquecer nenhum detalhe. Bacana. Foi muito bacana, eu acho que não me arrependo de nada. Poderia ter feito coisas melhores, sim, mas talvez essas coisas melhores não tivessem me tornado quem eu sou hoje. Eu sou muito feliz e agradecido. Agradeço novamente o convite, né? Vejo como uma homenagem. 11 anos depois, né, tô ficando velho, gasto, mas 11 anos depois, em estar aqui, vocês terem lembrado do meu nome, sou muito grato aí, e parabéns pela iniciativa, parabéns para a UBRA, que continue transformando muitas vidas aí, e oportunizando muitos sonhos. Doutor André, muito obrigado, como o senhor colocou, o bom filho a casa torna, a casa é sempre sua. Foi um prazer enorme ter estado aqui com o senhor. Bênçãos de Deus no seu trabalho, que Deus continue fazendo do senhor também uma bênção para aqueles que Deus confia o seu cuidado.